Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia, a jornada de Jó. Imagine perder tudo que você ama e ainda assim manter a fé. Essa não é apenas uma história antiga, é um relato poderoso sobre sofrimento, resistência e confiança em Deus, que continua a inspirar pessoas até hoje. Fique conosco e descubra como a história de Jó pode mudar a maneira como você encara os desafios da vida. A história de Jó começa na terra de Uz. Ele era um homem rico e respeitado, com uma grande família e muitos bens. Jó era íntegro, temente a Deus e evitava o mal. A Bíblia o descreve assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Com 7 filhos e 3 filhas, além de milhares de ovelhas, camelos e servos, Jó era o maior entre todos os homens do Oriente. Mas, apesar de toda a sua riqueza, ele nunca se esquecia de Deus. Sempre que seus filhos realizavam festas e celebrações, Jó oferecia sacrifícios a Deus, preocupado que de alguma forma eles pudessem ter pecado sem perceber. Ele era um homem que vivia em constante comunhão com Deus e buscava agradá-lo. Enquanto Jó vivia sua vida em retidão, algo inesperado acontecia no céu. A Bíblia relata que, em uma reunião dos anjos perante Deus, Satanás apareceu entre eles. Então Deus perguntou: "De onde você vem?" E Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Deus então destaca a fidelidade de Jó. "Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e correto, que teme a Deus e evita o mal." Mas Satanás, desconfiado, rebate: "Será que Jó teme a Deus sem motivo? Acaso não o cercaste com proteção a ele, sua casa e a tudo o que tem? Se lhe tiraste tudo, ele certamente te amaldiçoará na tua face." A acusação de Satanás era clara. Ele acreditava que Jó só era fiel porque tinha a vida abençoada. Então Deus permite que Jó seja testado, porém, com uma condição: Satanás não podia tocar na vida de Jó. O que acontece a seguir é uma série de tragédias inimagináveis. Em um único dia, Jó recebe 4 notícias devastadoras. Primeiro, um mensageiro chega desesperado. Os sabeus atacaram e levaram seus bois e jumentos, mataram seus servos, e eu fui o único que escapei para contar. Antes que Jó pudesse reagir, outro mensageiro aparece. Fogo caiu no céu e consumiu suas ovelhas e servos. Eu fui o único sobrevivente. Logo em seguida, mais uma tragédia. Os caldeus invadiram seus camelos e mataram seus servos. E por fim, a notícia mais dolorosa de todas. Seus filhos e filhas estavam festejando, quando um forte vento derrubou a casa sobre eles. Todos morreram. Em um único dia, Jó perdeu tudo: bens, servos e seus filhos. Mas qual foi a sua reação? Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e adorou a Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Satanás não estava satisfeito, e no céu ele recebe uma nova permissão para afligir Jó. Desta vez, sua própria saúde será posta à prova. Então, Deus permitiu que Satanás afligisse Jó com feridas terríveis, mas sem tirar sua vida. De um homem rico e respeitado, Jó agora se tornou um doente e rejeitado pela sociedade. Ele sentou-se em cinzas, pegou um caco de cerâmica e começou a se raspar, tentando aliviar sua dor. E então veio mais um golpe. Sua esposa se aproxima e lhe diz: "Ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Imagine só. Até a esposa de Jó o incentivou a desistir da fé. Mas ele respondeu: "Falas como uma insensata. Aceitaremos de Deus apenas o bem e não o mal?" Mesmo em meio à dor, Jó continuou fiel. Mas as provações ainda não tinham acabado. Logo, 3 amigos de Jó vieram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram, rasgaram suas vestes e choraram, pois perceberam o quão grande era seu sofrimento. Durante 7 dias e 7 noites, ficaram sentados com ele em silêncio. Mas quando começaram a falar, em vez de consolar, eles o acusaram.
Primeiro disse Elifaz: Jó, você deve ter feito algo errado. Deus não pune pessoas inocentes. Depois, Bildade disse: seus filhos morreram por causa dos seus pecados. Se você fosse justo, Deus te restauraria. Por fim, Zofar: Jó, pare de reclamar. Você merece coisa pior. Jó ficou angustiado. Ele sabia que não havia feito nada de errado, mas não entendia por que Deus permitia seu sofrimento. Ele clamou a Deus perguntando: por que nasci? Por que não morri ao nascer? Mas Deus estava ouvindo e tinha algo a ensinar. Depois de muito tempo questionando e debatendo com seus amigos, Jó finalmente obteve uma resposta, mas não como ele esperava. De repente, Deus falou no meio de um redemoinho: quem é esse que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então Deus começou a fazer uma série de perguntas impressionantes. Deus disse: onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Já deste ordens amanhã ou mostrastes ao amanhecer o seu lugar? Podes prender as constelações do céu? Deus não explicou o sofrimento de Jó. Ele revelou sua grandeza. Jó percebeu que Deus é infinitamente sábio e que há coisas além da compreensão humana. Então ele o respondeu: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E com humildade confessou: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó se arrependeu por ter questionado Deus e foi restaurado. O Senhor devolveu o dobro de tudo que ele tinha antes. Ele teve outros filhos, riquezas e viveu muitos anos em paz. A história de Jó nos ensina que o sofrimento nem sempre é punição. Deus é soberano e está no controle de tudo. Mesmo sem entender, devemos confiar em Deus. E você? Já enfrentou provações como as de Jó? Curta, compartilhe e se inscreva para mais mensagens inspiradoras.